Novo formato de vídeo. Esse vai ser um teste, se vocês gostarem, se der bom fruto esses vídeos, eu trago mais, tá? Estou fazendo aqui no ambiente natural do meu ateliê, estou sem aquela luz, sem muita montagem. Estou aqui atrás tem a janela, né? Então estou com a luz natural, porque fica mais fácil. O que eu preciso mostrar que vocês já viram, eu vou trazer os instrumentos que eu tenho à venda hoje aqui no ateliê. São 3 violinos e 2 arcos. Lembrando, para alguns anúncios, deixa o like, se inscreve, compartilha, por favor, compartilha esse vídeo para que chegue em outras pessoas. Às vezes você não está procurando um instrumento ou um arco, mas conhece, tem um amigo que está. Então mande para ele, que é muito importante, tá bom? Aqui eu vou mostrar e falar um pouco sobre eles. Você ficou interessado? Eu vou deixar aqui embaixo, escrito. Na descrição do vídeo tem, todo vídeo tem, o link para o meu Instagram e para o meu site. Por lá você entra em contato. Aqui não adianta perguntar nos comentários, pode tirar uma dúvida ou outra, mas por aqui eu não vou passar dados pessoais. Se eu passar o WhatsApp, se eu passar e-mail aqui nos comentários, o YouTube exclui meus comentários. Não pode passar dados pessoais pelo YouTube, porque às vezes o pessoal fala, passa o seu WhatsApp. Não pode passar aqui no YouTube, tá bom, pessoal? Por isso que eu falo, me chama no site, no Instagram. Então vai estar escrito, me chama lá. William, não tem Instagram, mas conhece alguém que tenha. Ou entra no meu site, williamvasconcelos.com. No final do site tem uma aba ali, entra na mensagem. Aí você manda uma mensagem, William, eu vi um violino para vender, quanto tá? Eu gostei daquela que você falou no vídeo, tá bom? Então, por favor, não deixe os seus números do WhatsApp, seu contato no comentário. O YouTube vai excluir e eu não vou conseguir entrar em contato com você. Vamos começar com os violinos? Estou fazendo isso no final de março de 2025. Se você está vendo esse vídeo depois de alguns meses, pode ser que esses arcos e instrumentos não estejam mais disponíveis. Entre em contato, porque às vezes o pessoal fica bravo, fala, já vendeu, mas depende de quando você está vendo. Eu não vou tirar do ar esse vídeo. Se vocês gostarem, vai ter os próximos. Quando vai ter outro vídeo de venda? Não sei, precisa entrar instrumentos e arcos. Não é Black Friday, nem nada do tipo. Eu só vou passar mais algumas informações e mostrar os instrumentos. Vou começar pelo mais em conta que eu tenho hoje e eu vou subindo. A gente trabalha aqui com transferência, Pix, dinheiro, como vocês preferirem, e cartão de crédito. No cartão tem os juros da maquininha, tá bom? Mando para o Brasil inteiro, dá para a gente discutir a questão do frete, aí me chama que a gente discute a questão do... Não pego troca, tá? Porque para mim pegar troca, deixa eu explicar para vocês, o pessoal às vezes fica bravo, né? Troca, por que não compensa? Porque eu tenho que ver, eu tenho que avaliar, e como que eu vou trocar muitos clientes que eu tenho em outro estado? E aí, para eu gostar, tem que ser interessante para mim, tem que ser um instrumento que esteja abaixo do valor, para eu poder vender e ter algum tipo de lucro. Tem que ser instrumentos interessantes, eu não pego um instrumento de fábrica mais simples. Tem que ser um instrumento conservado. Então é mais difícil de conseguir, tem que me mandar aqui para mim, eu tenho que avaliar. A pessoa tem que estar aberta a receber uma proposta mais barata para eu poder vender e ter o lucro. Vamos começar com esse alemão. Bom, esse violino aqui eu já trouxe várias e várias vezes aqui no Instagram, anunciando ele para venda. Tá? Esse e o próximo que acontece, tem um conhecido meu que mora nos Estados Unidos e às vezes ele vem para o Brasil e traz 2 violinos, a gente vende, acaba ele ficando com algum, enfim. E eu tenho 2 desses aqui. Esse aqui é uma oficina alemã antiga, ele tem uma luteria, uma construção um pouquinho mais rústico, tá? Aqui atrás está escrito Conservatory Violin, que é de alguma escola dos Estados Unidos que esse instrumento pertenceu. Esse violino e o próximo era de uma senhora que tinha vários instrumentos, parecia que era trabalhando numa escola de música ou era dona de uma antiga escola de música. É um violino de oficina alemã, tá? Fundo inteiro, o tom dele é marrom, tem umas áreas um pouco mais escuras perto da borda, não tem trinca, não tem quebrado, tá todo ajustado, cavalete Albert, cordas Alfaiu, acessórios em boxwood, tá? Alma nova, ajustado. Todo instrumento que sai aqui do ateliê passa por ajuste. Eu não libero nenhum instrumento que não esteja ajustado, tá, pessoal? Com corda, claro, cada um com o seu nível, às vezes é uma corda mais simples, uma corda mais nova, mas em condição de uso, sempre, tá? Então, instrumento bonito. Esse instrumento está por 6,5, 6.500. Boa opção
para quem quer sair do instrumento de fábrica sem gastar muito. O Inime é aquele instrumento de 3 mil, então vai ter que ir para a fábrica. Hoje o instrumento de fábrica está 2 mil para cima, alguns Eagles, alguns Antônio Marsali, está muito caro hoje, não tem jeito. 6,5 é o violino mais em conta que eu tenho. Pô, mas esses instrumentos, o William, era 3 mil antigamente. O tempo passou, não tem o que fazer. Hoje está muito mais caro tudo, tá bom, pessoal? Violino bacana, não tem trinca, não tem quebrada, não tem rachadura, não tem descolado, nada. Ficou interessado, me chama no Instagram ou no site, e aí tem vídeo, tá bom? Aí eu passo o vídeo, porque aqui eu não tenho bonito, ó, uma arestatura fina, estreita, mas com uma arestatura que o pessoal gosta, né? Bem bacana. Vamos para o próximo. Esse também é da mesma origem, vem dos Estados Unidos. Esse alemão não tem etiqueta, nem esse que eu vou mostrar, nenhum anterior tem etiqueta. Falei para vocês, cuidado com a etiqueta, o pessoal vai só atrás da etiqueta, a etiqueta é falsificada, hein? Cuidado. Não tem, mas aquele uns 40, 50 anos, esse também uns 30, 40 anos. Esse, pela característica de construção, me parece muito, né, ter praticamente certeza, porque já peguei muitos na mão, a gente conhece, ser de oficina tcheca, da antiga oficina de República Tcheca, que tinha bastante antigamente. Na antiga Alemanha, República Tcheca, Romênia, tinha bastante dessas oficinas. Todos que eu tenho aqui, ele é inspirado em Stradivari, tá? Também está tudo ajustado. Todos esses acompanham estojo. Esse anterior e esse, o estojo mais antigo de madeira, tá? Aquele bem antigão, porque veio com o instrumento. O outro, depois eu comento. Instrumento, esse aqui com uma aparência mais uniforme. Ele tem um tom um pouco avermelhado para o âmbar, né? A gente fala que é castanho. Tem esse fundo diferente, que é a madeira tradicional, já fiz vídeo no canal sobre ele, é a madeira tradicional que é maple, só que é o quilted maple, que é uma outra espécie. Parecem umas bolhas, mas são madeiras usadas sim para fazer violino. Só o fundo. A faixa lateral, né, as laterais, e o braço é do maple tradicional, lá do rajado que o pessoal conhece, tá? Acessórios em ébano. Esse aqui, ele tem umas características de ser bem filetado, só que a esbuchatura, que é aquele rebaixo praticamente não tem, é praticamente reto aqui, a borda um pouquinho mais fina, mas isso é muito potente. Aquele ali é para quem busca o anterior, um som mais doce, mais aveludado, que é um som explosivo, não é aquele violino, aquele é mais abafado, um pouco mais anasalado, mais suave. Esse aqui está R$ 8.500, 8,5, mas é uma bomba. Esse aqui para quem gosta, só que com qualidade, tá? Timbre brilhante e soa muito forte. Ele tá aqui com cordas Vision da Thomastik, cavalete também, esse aqui é da Despiot, não é da Albert, Despiot. Há uma nova ajustada, enfim, tá com um micro só. Aquela tá com todos os micro, mas aí a gente tira se for necessário, se a pessoa quiser. Belo violino, tá? Muito bom também. Esse é muito mais potente que o anterior. O anterior é um som mais suave, mais doce, para quem busca esse tipo de som. Esse é mais potente, mais explosivo. Não é um que é melhor que o outro, tá? É questão de gosto do que a pessoa está buscando. E agora sim, a gente tem um mais caro, cavalete ajustado, tá com corda Thomastik TI. A corda Mi é outra, acho que não sei se é dominante ou é Vision, acho que é Vision a corda Mi. Fundo inteiro também, muito bonito. Esse também é um alemão, mas esse é de autor já, tá? Não é oficina. Fundo inteiro, uma arestatura estreita também. Esse tem uma construção muito mais refinada do que os outros dois. Esse aqui é de autor, é muito mais bem construído. O outro também não tem trinca, não tem trincado, restaurado, nada. Esse já tem restauro, tá, pessoal? Que a gente vende a verdade, tá? Ó, ele tem um restauro aqui, ó. 2 trincas que foram restauradas, muito antigo. Chega esse violino para mim, a gente ajusta o que é necessário, mas não restaurei, tá? Cavalete ajustado por outro luthier, mas está bem ajustado, não tem necessidade de troca. O braço foi trocado, porque o músico já comprou, já veio com esse braço trocado, tá? Mas não dá nem para reparar em questão de verniz, porque parece que o braço antigo tinha problema, foi feito um novo braço. Muito bonito, tem aquela notita, aquela curvinha aqui que a gente chama de coroa de ébano. Ele tem um tom marrom, um pouco avermelhado, mas um marrom mais escuro também. O restauro bem colado, bem restaurado, não tem nada trincado, aberto, nada.
Esse aqui já é um nível a mais, tá? Esse aqui a gente está pedindo 12 mil nesse violino. Também parcela no cartão, Pix, transferência, como eu disse, envia para o Brasil inteiro. Esse já tem um estojo bem simplesinho, só que desses mais novos. Estojo novo, simplesinho, mas para envio mesmo, tá? Muito bacana, soa muito bem. Aqui ele já é um pouco mais rico em harmônicos do que os outros dois. Os outros dois também são bons, mas são outras características. Como eu disse, tem foto, eu tenho vídeo, tenho mais coisas para passar, caso alguém tenha interesse. Soa muito bem, não vou demorar muito nesse. Fundo, faixa e braço em maple, tampinha Beto. Instrumento maravilhoso, muito bem construído. Aqui uma luteria bem mais refinada, né, de autor. Esse autor chama Sebastian Toliger, da região de Circa, na Alemanha, de 1830 a 1850, mais ou menos, o violino dele. Ele tá 12 mil, pessoal. Muito potente, som muito vivo, um timbre um pouco mais quente desse violino, também inspirado em violino Stradivari. Ele está 12 mil porque tem restauro. Quando tem restauro, acaba caindo o valor. É um violino que sem restauro, com certeza ia valer muito mais, tá? Mas assim, conservado, era de um outro músico que já tem vários instrumentos mais caros e vai vender um. Tá tocando super bem. Qualquer instrumento que sai aqui do ateliê tá tocando bem, tá em ordem, tá ajustado, não tem nenhum tipo de problema. Tem restauro? Acontece, é um instrumento de quase 200 anos, não tem jeito, é difícil. Próximo aqui, o arco, um arco do autor Daniel Lombardi, tá? Talão branco, que vocês sabem qual que é o material, eu não posso falar aqui o material, porque é um material de uso complicado. Se eu falar o nome desse material aqui no YouTube, pode ser que o vídeo caia, eu não posso falar que material é esse aqui, tem que tomar cuidado com o que eu falo, mas você sabe qual que é esse material. O autor quase não faz mais, Daniel Lombardi quase não faz mais desse arco. Esse arco aqui acho que tem certificado, eu tenho a foto, acho que é 2022, 2023, acho que é 2023. É novo, tá? Muito bem conservado, todas as montagens em prata, ele é redondo, peso de 63 gramas, a ponta branca também. A crina foi trocada recentemente, é uma crina praticamente nova, tá? Couro aqui em prata, um arco muito bom, com certificado. Esse arco a gente estava pedindo 8 mil inicialmente, tá? Mas a gente caiu para 6, menos que isso não compensa pra gente, porque já é o preço que o autor cobra nos bons arcos dele, como esse, que é um arco de alto nível profissional. O autor, o Daniel, está cobrando a partir de uns 6 mil, mais ou menos isso hoje. Então, menos que isso, para a gente já não compensa mais. E esse tipo de material aqui do talão é bem mais caro, tá? E aqui o madrepérola muito bonito, rajadinho, muito bonito, muito bem construído. O tamanho aqui, o ponto de equilíbrio aqui dá uns 25 centímetros mais ou menos, do começo da vareta até aqui. Bem retinho, instrumento bem curvado, a curva bem no meio mesmo, muito bom. Vou até apertar aqui um pouco para vocês verem. Ó, muito bem inclinado, excelente arco, tá? Muito bom. Para quem procura um arco de nível profissional, 6 mil hoje, tá? Esse arco do Daniel Lombardi, um arco de alto nível, um arco que já vem com certificado de autenticidade, tá? E o último aqui desse vídeo, um outro arco também. Esse aqui está em torno de 64 gramas, é um arco mais pesado. Esse aqui é do Hellison Cirilo, talão em ébano, madrepérola muito bonita. Toda a montagem em prata maciça também, arco bem bacana, ó. Ponta bonita. Esse aqui é um pouco mais pesado porque a vareta dele é octagonal, tá? Vou apertar aqui para vocês verem. Esse aqui ele tem um parafuso bem justo, tá? O parafuso dele é bem firme, mas funciona super bem, tá? Só comentar. A crina também, essa crina já é semi-nova, não está horrível a crina, mas não precisa trocar agora, tá? Bonito, prata maciça aqui, prata, couro, bem bonito, retinho. Ponto de equilíbrio mais ou menos igual ao outro, tá? Esse aqui, como ele é octagonal, acaba ficando um pouquinho mais pesado para quem gosta. Esse arco do Hellison Cirilo também de alto nível profissional, tá? Aquele acaba sendo mais caro por causa do material em talão e tal. Esse não tem certificado, tá? Esse do Hellison, R$ 4.500, tá bom? Então, é isso, tá, pessoal? Foram os 3 violinos e 2 arcos que eu tenho disponível. Quando você está vendo esse vídeo, talvez não tenha mais. Entre em contato para perguntar, tá bom?
Tenho foto, tenho vídeo, tem vídeo tocando, claro, dos instrumentos, não tem vídeo tocando dos arcos, mas eu tenho mais foto. Ficou interessado? Me chama no site ou no Instagram, a gente conversa. Até o próximo vídeo. Tchau!